O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu expliquei que esse nome Êxodo, ele vem da Septuaginta, a versão dos 70. Na Bíblia hebraica, o livro de Êxodo é chamado por essa palavra inicial. São estes os nomes dos filhos de Israel. E é interessante porque no hebraico, essa expressão começa com uma conjunção aditiva. E são estes. Por que isso? Porque Moisés, ele quer mostrar que Êxodo é uma continuação de Gênesis. Ele está fazendo uma narrativa histórica. Então o que vai acontecer em Êxodo é uma continuidade do que aconteceu em Gênesis. Gênesis de 1 a 11, você tem a história universal, a criação, a queda, o dilúvio. Do capítulo 12 de Gênesis, Deus começa a construir um povo, uma nação. Nação pela qual viria o Messias. Gênesis capítulo 12, Deus faz uma promessa a Abraão. E do capítulo 12 até o capítulo 50, nós temos a história dos 4 patriarcas. Nós temos a história de Abraão, Isaac, Jacó e José. Tá certo? Veja aí em Gênesis, capítulo 47, versículo 28. Gênesis 47, 28. Diz assim: Jacó viveu na terra do Egito 17 anos apenas. De sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Veja lá, em Gênesis 50, versículo 26, diz assim: morreu José da idade de 110 anos. Então veja que José viveu menos do que o seu pai Jacó. Tá certo? Antes de morrer, versículo 25, versículo 24, Gênesis 50, 24, lê comigo aí. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. Volta um pouquinho, por favor, lá para Gênesis capítulo 17. Desculpa, Gênesis 15, versículo 13 em diante. Então lhe foi dito, Deus disse a Abraão: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então veja que Abraão já sabia. Abraão deve ter passado para Isaac, Isaac para Jacó, e Jacó para José. Tá certo? Agora, o livro de Êxodo começa dizendo: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. Quero destacar aqui a expressão filhos de Israel. Não são os filhos de Jacó, são os filhos de Israel, porque Israel é o nome espiritual. Significa que aqui Deus vai estar construindo a sua igreja no Antigo Testamento, começando com Abraão, e agora já são quantos? 70, veja aí. Cada um entrou com a sua
família. Cada um entrou com sua família. Aí vem o nome das tribos: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Volta um pouquinho, por favor, para Gênesis, capítulo 46. Versículo 26 e 27. Gênesis 46, 26 e 27. O que é que diz aí? Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66. E os filhos de José, que ele nasceu do Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram o quê? 70. Então já está registrado aqui em Gênesis, já está registrado aqui em Êxodo. Você se lembra também que Jesus Cristo, dentre os seus discípulos, chamou também o quê? 12 apóstolos. Vamos dar um pulinho lá em Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Versículo 12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, as quais deu também o nome de apóstolos. Então, só são apóstolos aqueles que Jesus deu o nome de apóstolos. O resto é 171, tá? 171. Então, aqui estão os apóstolos. Você tem que entender que esses 12 filhos de Jacó representam a igreja do Antigo Testamento. Os 12 apóstolos representam a igreja do Novo Testamento. Você lê lá em Apocalipse que diante do trono tem assentado 24 anciãos. O que representa esse número 24? A totalidade da igreja. A igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Porque a igreja, ela é uma só. Só existe um povo de Deus. Tá certo? Então são detalhes para você pegando aí no texto. Então vamos lá. No versículo 6, diz que faleceu José e a todos os seus irmãos e toda aquela geração. A partir do versículo 7 aqui, já passaram 400 anos. Na narrativa não indica, mas diz aí, no versículo 7, o cumprimento de Gênesis 1, 26 e 27, que diz: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Não é um mandamento individual, é coletivo. Não é para você sozinho encher a terra. Tem um pessoal que fica inspirado, né? Aqui diz o texto: mas os filhos de Israel foram o quê? Fecundos, e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Isso aqui é Gênesis, é o cumprimento de Gênesis. É a promessa que Deus fez a Abraão: de ti farei uma grande nação. Eles chegam no Egito com 70 pessoas. Eles vão sair do Egito com mais de 2 milhões de pessoas. Nesse período de 400 anos, muitos nasceram, muitos morreram, mas o povo de Deus se fortaleceu. Veja lá no versículo 8: entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos
peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó a cidade de celeiros, Pitom e Ramsés. Versículo 12, gente, o que é que diz aí? Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, não tem tempo ruim para crente, tá? A gente se multiplica, a gente cresce, mesmo em dias de crise. A igreja cresceu na pandemia. A igreja, ela não pode parar. O povo de Deus não para de crescer e de se multiplicar. Tá certo? Outra coisa, diz que os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Então é importante a gente entender que quando Israel foi para o Egito, eles foram morar na terra de Gósen, que era a terra própria para a criação de gados, de animais. E ali em Gósen, eles foram abençoados por Deus. Mas a partir do momento que assume esse faraó, existe uma tabela de pelo menos aqui nesses 400 anos, cerca de 16 faraós. E quem já teve a oportunidade de ir para o Egito, vocês sabem que os egípcios, eles achavam que eles eram o povo mais importante do mundo. E os faraós, eles se achavam deuses. Por isso que a última praga vai ser a praga do primogênito. Vai matar os primogênitos. E um dos primogênitos que morreu foi o filho de Faraó. Tá certo? Vocês entenderem. Nós tivemos a oportunidade de ir em 2011 lá no Cairo, antes da Primavera Árabe. Nós visitamos as pirâmides, e aquelas pirâmides foram feitas justamente como se fossem túmulos, para que os deuses vivessem lá, os faraós, né? E é tão interessante que, além das múmias que tem lá, tem toda a riqueza dos faraós, em ouro. E eles eram baixinhos, sabe? Tem umas cadeirinhas que eles usavam lá. Por isso que eu falo, todo baixinho é metido, né? Então os faraós, eles se achavam mesmo. Se achavam. Vocês sabem que nesse período aqui, o Egito foi a grande potência do mundo. A partir do versículo 15, do capítulo 1, a igreja estava crescendo. Mesmo na escravidão, o povo se multiplicava. O rei do Egito ordenou, veja bem, não pediu, tá? Ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Versículo 17, lê comigo aí. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Quem teme a Deus, faz o que Deus manda, tá? Se existir uma lei estabelecida pelos homens que contrariam seus princípios de fé, você pode desobedecer. Porque essas mulheres o quê? Desobedeceram porque temeram a Deus. Então esse negócio de achar que vai ter agora casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu não faço. Pode vir, mas não faço. Eu fico amarrado, mas não faço. Você não pode abrir mão das suas convicções. Hoje, na nossa Constituição brasileira,
O culto é inviolável. A liberdade de expressão, de fé, é inviolável. Outra coisa importante aqui é que o rei ficou sabendo que elas desobedeceram. Os não conseguiram parar o crescimento. Diz aí, no versículo 18, que o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, parideiras, né? E antes que ele chegue à parteira, já deram à luz os seus filhos. Aí você vai aprender, a partir do versículo 20, aquele princípio que nós falamos aqui, que Êxodo vai nos ensinar, que é Deus que controla a história. A história não está na mão do rei do Egito, não está na mão dos governantes humanos, mas Deus é quem controla a história. Veja no texto aí, versículo 20. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Observe aí que não se tornou forte, não se tornou o quê? Muito forte. Muito forte. E aí, porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu o quê? Família. Deus fez com que as parteiras o quê? Parissem. Tivessem uma família. E aí você aprende o que Salomão ensina no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. É Deus que edifica, que constrói famílias. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Versículo 22. O rei se desesperou. E agora ele não dá ordem mais para a parteira, mas ele dá ordem agora para todo o povo. Versículo 22. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo. Todo cidadão egípcio agora está autorizado a matar filho homem do povo de Israel. A todos os filhos que nasceram aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todos os filhos deixareis o quê? Viver. Então, todo egípcio agora está com autorização de jogar os filhos de Israel, nascido menino, no Nilo, que era assim de crocodilo e de jacaré. Depois você vai entender por que na questão do nascimento de Moisés. Irmãos, quais são as aplicações práticas desse primeiro capítulo? Primeira aplicação prática que eu vejo aqui é que nós, como povo de Deus, não tem tempo ruim para crescer. Nós crescemos na crise. No mundo tereis o quê? Aflições. Enquanto nós estivermos aqui, nós teremos, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então vamos ser produtivos, vamos crescer. Segunda coisa que eu vejo aqui, do ponto de vista prático, que não são os homens que mandam na história. Quem controla a história é Deus. E Deus está tão inserido na história que ele vai conversar com as parteiras, orientar as parteiras para que elas fizessem a sua vontade, não a vontade do faraó do Egito. Agora, irmãos, uma pergunta para vocês, pais que estão aqui, os casais jovens, porque os casais jovens agora dizem que não querem ter filhos, querem cachorro. Que filho dá muito trabalho. Tem um site aí que você calcula, um menino, quanto custa um menino? Da maternidade, se for Santa Joana, mais caro ainda. Até terminar a faculdade. Foi feito um cálculo lá, dá quase 3 milhões de reais. Você acha que seu filho vale 3 milhões de reais? Você venderia seu filho por 3 milhões de reais? Pergunto para você, existe na história algum tempo que foi fácil ter filho e criar filho? Vai estudar a Bíblia, vai ver.
pessoal que morava em Sodoma e Gomorra. Pessoal que viveu na época de Noé, que a terra se encheu de corrupção. E agora, você tem que entender que Deus, no controle da história, no capítulo 2, para você entender, Deus está preparando aqui o nascimento do libertador, que é Moisés. Quem é que está no controle? Deus. Veja como é que termina o capítulo 2, por favor. 23 a 25. Êxodo 2, 23 a 25. O que é que diz? Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela, clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Vamos ler juntos? Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então Deus está ligado. Morreu esse faraó, Deus fez o povo o que? Se multiplicar, porque a vida vem de Deus, né? E agora Deus ouve o clamor do povo, e na sua soberania Ele vai tirar o povo do Egito. Mas Ele precisava de um líder. E esse líder agora é Moisés. E vai nascer Moisés. Veja lá, no capítulo 2, foi-se um homem da casa de Levi e casou uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Presta atenção, porque aqui nós temos o nome dela, que é Joquebede, né? Ela já tinha 2 filhos. Por isso que o texto aqui, quando fala nasceu um menino, um filho, significa que é o 3º filho. E a especificidade aqui é para dar a biografia de quem? De Moisés. Veja, irmãos, que esse menino, eu me vejo aqui nesse texto, vendo que era o quê? Formoso. Essa palavra formoso no hebraico é lindo. É lindo. Né? Por isso que naquele filme Os 10 Mandamentos, aquele ator que faz o papel de Moisés é bonitão também, né? Então, ele era formoso. E é tão interessante que o texto diz que ela escondeu por 3 meses. Por quê? Porque tinha uma ordem que todo cidadão egípcio que encontrasse uma criança recém-nascida, sendo do sexo masculino, fosse jogado onde? No Nilo. Aí você vai ver a inteligência, a providência de Deus. Veja no versículo 3, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, pondo nele o menino, largou-se do carriçal à beira do rio. Isso aqui, irmãos, é o trabalho de pai e mãe, né? Você dá a luz, prepara, depois solta na correnteza. E é tão bonito isso, porque aqui vai mostrar que ela tinha um plano. Soltou no carriçal, mas próximo onde a filha de Faraó, a esposa de Faraó, tomava banho. Veja lá no versículo 5. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino o quê? Chorava. Teve compaixão dele, disse: esse menino é dos hebreus. Então disse a sua irmã Miriam, que era uma adolescente na época, que estava vendo:
que ela vai dizer? Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhes disse a filha de Faraó, leve esse menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo já menino grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Alguns detalhes do texto aqui. Primeiro, a filha de Faraó leva o menino para sua mãe legítima, Joquebede, e diz, cria esse menino para mim, cria-mo. A pergunta que eu faço, Moisés estava sendo criado para quem? Para Deus. Ele foi criado, ele foi protegido. Esse texto é muito interessante porque é a primeira vez, e tem um livro, o salário de mãe. Qual é o salário de uma mãe? Quanto é que você ganha para ser mãe? Você que é mãe. Mas Joquebede, ela recebeu um salário para criar aquele menino. E é muito interessante, nós não sabemos a idade, mas depois de uma certa idade, Moisés foi morar no palácio de Faraó. E aqui eu quero fazer uma ponte, queria que você fosse lá para Hebreus, capítulo 11. O que diz aí? Versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Ó a repetição. Porque viram que a criança era o quê? Formosa. Segundo lugar, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé é que a gente tem filhos, pela fé que a gente cria filhos, tá certo? E é muito importante aqui que todo ato de Anrão e Joquebede foi justamente movido pela fé, Versículo 24, lê comigo aí. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Vamos parar aqui. A nossa vida, ela é feita de escolhas. E as nossas escolhas devem ser determinadas pela nossa fé. Então, o período que Moisés ficou com Joquebede, ali ele foi instruído na palavra de Deus. Ele recebeu talvez o ensinamento de que Deus iria libertar o povo, que Deus tinha um povo. E é tão interessante que pela fé, Moisés recusa, pela fé Moisés escolhe. Ele recusou o status e a posição, ser chamado filho da filha de Faraó. Ele rejeitou os prazeres ou o gozo do pecado. Ele recusou, sabe o quê? Riquezas e dinheiro. As 3 coisas ao mesmo tempo, de forma deliberada. Ele foi viver 40 anos no deserto. Vocês estão entendendo? A vida cristã é feita de decisões.
E as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas recusas, elas devem estar baseadas na nossa fé em Deus e na palavra de Deus. O justo viverá pela fé. É interessante que Moisés tomou essas decisões por aquilo que ele acreditava. Ele cria em Deus, ele cria na palavra de Deus, ele cria nas promessas de Deus, ele cria na libertação de Deus. Se você é crente, você deve agir pela fé. Se você age pela fé, isso vai gerar sofrimento. Você escolherá a Deus pela fé. E há um detalhe no texto de Hebreus, versículo 27 de Hebreus 11. Vamos ler? Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Invisível não significa inexistente. A fé vê o invisível. A fé crê no incrível. A fé recebe o impossível. Diz amém aí, pelo amor de Deus. Um esforço para animar vocês. Vamos voltar para o texto. Êxodo, a narrativa. Moisés agora, ele quer libertar os irmãos dele, o povo dele, do seu jeito, na hora dele, do jeito dele. O que acontece aí? Naqueles dias, versículo 11, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um, de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian. E assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e enxortaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, esse lhe perguntou: por que vieste hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou da mão dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixaste lá o homem? Chamai-o, para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem. Ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gesso, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Preste atenção que o primeiro projeto na vida de uma pessoa é casar, tá? Não diga assim: casamento não está nos meus planos. Não, meu filho. Casamento tem que estar nos seus planos. Deus criou a gente para viver em família. Os jovens hoje estão deixando para casar tarde. Eu não recomendo, tá? Vai viver uma vida de promiscuidade. Porque Deus colocou na gente hormônio, né? Então, o jovem crente deve casar cedo. Mesmo que sua mãe não aceite. Se você for filho homem. Mesmo você, menina, que seu pai não aceite. Mas ter uma família deve ser o projeto de todo jovem crente. Eu ouço umas conversas, eu vejo o pessoal conversando, fala em estudar, em viajar, em morar não sei aonde, mas não fala de casar.
Moisés, então, observe nesse texto, que ele encerra 40 anos da sua vida, e agora vai 40 anos morar no deserto. Nesses primeiros 40 anos, ele pensava que era alguma coisa. Ele era filho do filho de Faraó. Ele foi preparado para ser um faraó do Egito. Mas ele rejeitou isso. Rejeitou. E agora ele vai passar 40 anos na obscuridade. Ele estudou nas melhores universidades, teve uma formação para ser um estadista. E agora vai criar, veja, criar cabra para o sogro. Trabalhar para o sogro já é humilhante, né? É meu. Vai lá o cara, 40 anos, na obscuridade, ali. Então, 40 anos ele pensava que era alguma coisa e não era. 40 anos, ele de fato aprendeu quem ele era. Então, gente, tem fase na nossa vida que Deus está trabalhando na minha vida, na sua vida, para mostrar quem nós somos de fato. Tá certo? Você não é a bala do rifle que matou John Kennedy. Você não é. Você tem que entender também que Deus tem um plano para a nossa vida. Porque tudo isso está acontecendo na vida de Moisés sob a soberania de Deus. É Deus que está o quê? Conduzindo todas as coisas. Agora veja como é que termina o capítulo 2. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, o pai da filha de Faraó. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dele clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. O capítulo 2, narra o quê? O nascimento de Moisés e os seus primeiros 40 anos de vida. Veja no capítulo 3, que vai começar agora o chamado de Moisés. Ele nasceu, ele estava agora maduro com 80 anos, e Deus agora vai começar a trabalhar na sua vida. E veja que a narrativa é humilhante. Começa assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Aí começa: apareceu-lhe um anjo do Senhor, uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Esse aqui é um dos símbolos da igreja presbiteriana do Brasil. Nectame consumebatum. Significa que ela queimava, mas não apagava. Assim é a igreja de Deus. No versículo 4, vendo o Senhor que ele se voltava. Então esse anjo do Senhor aí é o próprio Deus. Que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Então veja bem, que Deus conhece os seus servos, os seus filhos pelo nome. Pelo nome. E ele chama, como chamou Paulo, quando chamou você para ser dele, ele chamou você pelo nome. Por isso que ele disse que a gente deve se alegrar, porque o nosso nome está escrito no livro, e eu, graças a Deus, letra A, estou logo no começo. Se você é o Osto, você vai ficar lá por fim. Que benção. E ele escreveu, e não tem anjo que põe branquinho, não tem gente que pode apagar, porque o nosso nome está no livro da vida. Então,
Deus já lhe escolheu. Então, quando ele se dirige a você, ele não erra não, tá? Então você diz assim, às vezes a gente ora, Senhor me erra, não faça isso, porque ele não erra. Ele chamou Samuel, ele chega para Zaqueu e diz, Zaqueu, desce depressa. Deus nos conhece pelo nome, porque foi ele que nos fez. Então Deus está trabalhando na vida de Moisés para ele ser o grande o quê? Libertador. Eu acho que durante esses 40 anos que ele passou morando com o sogro, ele ficou manso. Ele se tornou o homem mais manso da terra. Você já pensou? É a mesma coisa você ter estudado em Harvard, não sei o quê, para ser presidente dos Estados Unidos, e agora você é motorista de Uber aqui em São Paulo. E o Uber é de seu sogro. Nada contra o motorista de Uber. Estou falando, é que você teve uma formação para ser uma coisa, e agora você deu, eu vou ser isso, porque não tenho. Não, a sogra sempre é boazinha. Você não fica me provocando não, viu? Eu não falei de sogra aqui, tá? Agora, irmãos, o que eu acho interessante aqui, é que nós falamos que um dos pontos principais da teologia de Êxodo é que Deus se comunica, Deus fala, Deus se auto-revela. E veja lá no versículo 14, que disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais ainda, dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. É o Deus pessoal que se relaciona conosco, que nos envia e nos dá autoridade para que nós falemos e nos apresentemos em nome dele. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Você vai na autoridade de Jesus, no nome de Jesus, no poder de Jesus. Isso é muito importante a gente entender aqui. E Deus exorta ele, não te chegues, versículo 5 para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, Deus está conversador aqui, hein? Disse mais, eu sou o Deus de teu pai. Significa que ele está dizendo, eu também sou o seu Deus, Moisés. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Mas veja no versículo 7, por que Deus, qual é a motivação de Deus, qual é a causa da ação libertadora de Deus? Primeiro, aliança, porque quando diz assim, lembrou-se Deus, esse verbo lembrar significa que Deus, ele se lembra para agir, para intervir. Diz o texto, versículo 7, vamos lá, 7 e 8, vamos lá juntos? Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Eu queria que você glifasse no versículo 7 e 8 os verbos Deus vê, Deus ouve, Deus conhece e Deus desce com o propósito de livrar o povo. Veja que isso aqui aponta para quem? Para Cristo. Por isso que lá em Lucas, quando Zacarias canta, ele diz, Deus visitou o seu povo, Jesus Cristo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que eu acho aqui é que às vezes a gente
numa crise, numa dificuldade, a gente acha que Deus não se importa com a gente. Quem já sentiu essa experiência aqui? Deus não está muito ligado em mim, não. Mas Deus estava ouvindo. E agora, não é Moisés que vai tirar o povo. Porque ele diz, eu desci para livrá-lo. Então, ainda que o herói humano seja Moisés, mas é o braço de Deus que tirou o povo do Egito. Veja também que Deus, ele desce a fim de livrar, mas não somente de livrar, de conduzir para uma terra. É a mesma coisa nós. Como Pedro diz, que nós somos peregrinos deste mundo, forasteiros. E Deus está nos conduzindo em Cristo Jesus à vida eterna, a Jerusalém celestial. Tá certo? Agora, veja o que diz lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, por favor. Versículo 16, quando fala sobre os patriarcas. Mas agora aspiram a uma pátria o quê? Superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou o quê? Uma cidade. Lembre-se que a terra prometida é simplesmente um símbolo do céu, da cidade celestial. E a perspectiva da fé dos patriarcas não era simplesmente por questões o quê? De terra aqui na terra. Mas eles aspiravam uma pátria que é celestial. Tá certo? Então você, como filho de Abraão, como descendente espiritual de Abraão, você precisa aspirar às coisas celestiais. Voltando lá para o texto, meus amados irmãos, rapidamente, versículo 10, o que é que Deus diz para Moisés? Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés questiona, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus diz para ele, responde, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Presta atenção que isso se cumpre lá no capítulo 19. É lá nesse monte Horebe que Deus vai dar o que? As leis, a legislação, vai fazer aliança com Moisés. E a partir daquele momento, depois de livres do Egito, eles vão agora adorar e obedecer ao Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, veja que Deus é maravilhoso. Vou passar rápido aqui. Deus vai falar para Moisés que vai mandar as pragas para o Egito. Eu acho que na próxima aula a gente vai trabalhar aqui sobre a teologia das pragas, para a gente entender o que significa isso. Mas Deus também providencia um fundo de garantia por tempo de serviço, o povo. É sério, veja lá, no versículo 21, diz assim, do capítulo 3, eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não será de mãos o quê? Vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas.
as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis o quê? Os egípcios. Deus sabe que mulher gosta de joia. Certo? Então, se você quer apimentar a sua relação conjugal, dê uma joia para sua mulher. Ela gosta. Por que Deus fala para as mulheres pedir joias a outras mulheres? Né? Por isso que judeu até hoje gosta de joia. Sabe por quê? Porque se fosse terra, se fosse casa, se fosse apartamento, não dá para levar. Como nós somos peregrinos, assim é só fazer a trouxa e sair. Mas Deus está dando aqui porque Deus vai pedir para construir o quê? O tabernáculo. E o povo vai ofertar. Então o povo, Deus é que providencia tudo isso, tá certo? Você acha que você está ganhando dinheiro? Não, Deus é que está lhe dando dinheiro. Capítulo 4, irmãos, não dá para explorar tudo. Porque a conversa de Moisés com Deus continua. E agora Moisés, ele vai colocar umas desculpas. Ele não estava querendo ir. Ele não estava querendo ir. Veja no versículo 13. Desculpe, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Eu sou gago, eu não sei falar. Veja que coisa maravilhosa, a resposta de Deus, porque Deus vai fazer uma declaração muito confortadora aqui. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Então, quando você vira uma pessoa com deficiência visual, de fala, você tem que entender que foi Deus que fez. Não são karmas da vida passada. O Senhor que fez. Quem pecou para que esse nascesse cego? Nem seus pais pecaram, nem ele pecou. Ele nasceu assim, para que nele se manifeste o quê? A glória de Deus. Ele pode ficar meio mudo, meio cego aqui um tempo, mas quando ele morrer e ressuscitar, vai sair zero bala. Todos os nossos irmãos queridos que são deficientes, autistas, que têm algum problema, eles são de Deus. Foi Deus que os fez. Eles são preciosos aos olhos de Deus. Eles serão salvos. E aí virá a cura perfeita. A cura completa. Tá certo? Veja. Que ele vai colocando várias desculpas aqui, mas eu queria só chegar nessa aqui. Versículo 13. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos o quê? A mim. Ó, Deus já disse tudo para o cara. Já explicou que ele que ia lá, ele que ia fazer. Apresentou para ele todo o plano, ele colocou um monte de desculpa e agora diz: não vou não, manda outro. Não é assim não, viu? Diz o texto aí, que se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Deus fica irado, justamente com um crente, que ele quer usar, e o cara diz: não tenho tempo, eu não posso, eu não quero, manda outro, me erra. Não é assim não, filho. Quando Deus escolhe alguém, veja que Deus está trabalhando desde as parteiras do Egito, né? Preparando tudo. Então, se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei, olha, Deus sabe tudo, hein? Eu sei que ele fala o quê? Fluentemente. Tu és assim meio tosco, mas ele, seu irmão, vai falar. Eis que ele sai ao teu encontro e vendo se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele vos ensinarei o que deveis o quê? Fazer. Ele falará por ti ao povo. Ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esse bordão na mão
com o qual has de fazer os sinais. Então, não adianta fugir do projeto e do propósito que Deus tem para a sua vida. Eu me lembro que foi nesse texto, vindo esse sermão, nesse texto, que eu recebi o meu chamado para ir para o ministério. E eu não queria ser pastor de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pastor, eu vi os pastores com aquele terno preto. Só calçava Vulcabras. Lembra de Vulcabras? Passando necessidade, passando privação. Eu disse, eu quero um negócio desse para mim. Mas um dia Deus me quebrantou. E eu não tive jeito. E com esse texto na cabeça, 5 horas da manhã, no quarto, eu me ajoelhei e me entreguei. Disse, Senhor, agora é por sua conta. Porque eu estava pensando, eu era tão bagunceiro que eu não seria aprovado pelo conselho. O conselho não me mandaria para o seminário. Eu tinha uma ficha corrida feia. É igual o Paulo. Paulo era terrorista. Daqui a pouco, não, agora sou crente. Deus me chamou para o ministério, né? Mas Deus faz assim. Porque Deus vai mostrar o que Ele faz com alguém que entende que Ele não é absolutamente o quê? Nada. Moisés queria tirar o povo na sua força, no seu tempo. Com 40 anos de idade, eu vou resolver. Eu sou filho do faraó, então eu vou resolver. Não deu certo. Passou 40 anos sendo trabalhado por Deus no deserto. E agora, aos 80, Deus vai usá-lo. Eu acho que isso é uma grande lição para mim e para você. E o texto termina, o capítulo 4, diz que saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e disse, deixa-me ir voltar aos meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro, vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian, vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te o quê? A vida. Deus providenciou o quê? Matar todo mundo que não gostava de Moisés. Deus está no controle. Então pega ele, a sua mulher e seus filhos, entra numa Ferrari e volta para a terra do Egito. É assim? Agora veja como é que termina o capítulo 4, para a gente encerrar. O que diz lá? 4:31. E o povo o quê? Creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes viram a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Então, naquele momento, Moisés volta para o Egito, se apresenta aos anciãos, e Deus faz com que o povo também creia naquilo que ele estava falando e fazendo. Nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, nós vamos pegar do capítulo 5 até o capítulo 11, 12. Tá certo? A chegada dele no Egito e as pragas do Egito. Então você não pode perder essa aula de praga, tá? Para a gente entender. E eu não quero desanimar você, não. Lá em Lucas, diz que até Jesus voltar, vai ter praga e vai ter fome. E o pior, cada ano que passa, a nossa imunidade está baixando, tá? No ser humano. Então vai aparecer muita coisa estranha por aí para frente. Então você se agarra com Deus, pega com Deus, porque praga sempre existirá. Tá bom? Vamos ficar de pé para a gente orar? Encerrar? Vocês estão gostando da aula ou não? Está dando para acompanhar? Fala sério, não fica querendo me bajular não, fala sério. Tem que estudar a Bíblia. E lendo, não vai dar para a gente fazer uma leitura dinâmica aqui. Mas leia o livro. Aproveita essa semana aí, more nesse livro aí que você vai aprender muita coisa interessante, tá bom? Senhor Deus, nós te louvamos pelo Deus grandioso que o Senhor é. E na sua imensidão, na sua infinitude, o Senhor se importa com pessoas como eu e como os que estão aqui, Senhor. Nós existimos para a Tua glória, para o Teu louvor. Que cada um aqui, ó Deus, possa cumprir a sua missão. Desenvolver o seu talento, o seu dom para a edificação do corpo de Cristo.
Que cada um seja um adorador, um missionário, um mordomo fiel a Ti, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.